Minha convidada já chegou. Olá! Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Demorei um pouquinho porque não estava aparecendo para mim o seu. Tem problema não. Ai, como eu adoro esse sotaque, gente. Ai, que delícia. Muito bom, Falei que muito meu povo bom. fala, ai, que gostoso. Você é de Aracaju mesmo? De Aracaju, Sergipe, sou. Olha só, que legal, massa. Ó, em primeiro lugar, gratidão por ter Eu aceitado o apertei aqui convite, viu? Assim, eu eu falei apertei aqui no que... negócio, tá aparecendo os filtros. Oi? Não, que eu apertei aqui e ficou aparecendo os filtros. Eita. Eu tava falando pro pessoal que, assim, eu nunca vi tantas perguntas, tá? Porque, assim, acho que no ao vivo as pessoas ficam um pouco mais, um pouco intimidadas, né? De perguntar e tal. E eu falei, nossa, acho que daria só uma live pra gente falar só sobre com as perguntas. Muitas Para pessoas responder as disseram, perguntas, né? muitas pessoas dizendo que não vão conseguir estar por conta do horário, por conta, né, da correria do dia a dia, de imprevistos, mas, né, vai ficar salvo, depois eu subo pro YouTube. E, assim, eu gostaria, então, primeiro de que você começasse se apresentando. Fala aí pro povo quem é você, quem tá chegando, sejam bem-vindos. Para localizar, né? Eu sou uma sergipana de Aracaju mesmo, da capital. Uhum. Sou mãe. Sou médica de formação e estou fazendo pós-graduação em sexualidade humana, certo? Já fiz o curso, né, de educação sexual, estou fazendo vários cursos de psicanálise, de sexualidade clínica, estou me enveredando aí por esses caminhos da terapia também, né? Claro, De claro, que eu acho psicanálise e tal, muito estou isso. fazendo tudo. Tudo que é relacionado à área, eu estou fazendo. Gostando muito. E tudo que se relaciona, né, ao relacionamento mãe-filho, né? Eu acho que é muito importante mesmo irmos atrás, né, de algumas explicações, de algumas, como é que fala? É, de conhecimento, né? Da gente agregar conhecimento à nossa prática, ao que a gente vem fazendo, porque é bem desafiador esse papel, né, Andresa? De levar informação, né? De quebrar tabus, né? Isso, Crenças que vêm passando de exato. geração para geração. Isso mesmo. Muita coisa que limita a gente, né? Muita coisa que limita, né? Muita coisa. E eu costumo dizer assim, né? Gente, para vocês que estão chegando, eu já encaminhei aqui para algumas pessoas. Encaminha você também para algumas pessoas. Eu já fiz isso, então encaminhem também. A gente está começando aqui o nosso bate-papo. Tem muita coisa ainda para acontecer. É, Mas uma coisa que eu sempre escutava, né? Assim, e eu acho que faz muito sentido nos dias de hoje é o seguinte: nós estudamos para tanta coisa, mas para tanta coisa, não é? Assim, são, são N cursos que, independente da formação e do local que você trabalha, você sempre está ali se aprimorando, fazendo cursos, atualizações. é. E é uma coisa que a gente não se Sempre tem dedica, coisa nova. sempre tem coisa nova em toda a área. Mas uma coisa que nós não nos dedicamos é com relação à maternidade, né? É isso, ninguém estuda para ser pai e mãe, para exercer É, esse papel, que é extremamente exatamente. É. importante, né? Vai aprendendo por osmose, né? No solavancos da vida. Exato, Andresa. E assim, acho que antigamente, né, assim, para não denunciar a idade, a gente escutava muito assim, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, né? E era isso, assim, era muito no instinto, muito no Então, a feeling. mulher, você falou antigamente, a mulher era educada para ser esposa, para casar, né? Mas ninguém ensinava como ia ser mãe. O que é que você ia encontrar no casamento, no relacionamento, né? Você aprendia a bordar, cozinhar, outras coisas, né? Isso. Mas como você se relaciona e criar os filhos, essas outras coisas, não. Ia Não. aprendendo, né? Isso até sobre a sexualidade também, né? Sim, Se hoje em dia ainda tem dificuldade de ter essa educação, com imagine certeza. há Com muitos anos certeza. atrás. Imagine há muitos anos atrás, é isso mesmo. Então, acho que é um pouco trabalhar, quando a gente fala de maternidade, de papéis sociais, não tem como falar de situações e de crenças, né? Igual você mesmo disse, né? Que vem de lá de trás, né?
queria muito que você conversasse aqui com o pessoal e falasse para as pessoas exatamente sobre isso, assim, né? Da sua prática clínica, do que você tem vivido, do que você tem visto, porque eu acho que pode ser uma dor de muitas mulheres, de muitas mães, né? E conforme às vezes a gente escuta uma história, um relato e vê que é possível conversar e é possível procurar ajuda, que pode ficar mais leve, né? Que tem solução. Na verdade, eu acho que esse um pouco a ideia também, sabe? Da gente falar sobre isso aqui, assim. Eu não atendo diretamente as mães, eu atendo os filhos, né? Mas eu sempre tenho muitas mães aqui também perguntando e dizendo e falando. Então, assim, acho que seria legal se você puder falar um pouco do que você tem observado na sua prática, nos seus atendimentos. Eu vou situar um pouco assim em relação ao meu trabalho. Eu sou médica de família, trabalho em posto de saúde como médica de família, entendeu? Olha, Generalista. Então, eu atendo a família toda. A gente faz, no posto de saúde, faz pré-natal, tá. atende mulheres, no caso da parte ginecológica, é o básico a gente faz, né? Se a gente não resolve, é que a gente caminha para ginecologista. Mas tudo acaba vindo para mim. Então, eu atendo de tudo. Então, a Entendi. gente tem esse contato na atenção básica com as gestantes, né? Com as dificuldades, em todas as fases da vida, né? O que é E desde importante antes de para. engravidar, inclusive, né? Eu acho que Então, acompanha, né? A quem expectativa. vai se programar, né? Porque a maioria não é programada, né? Não é É, indesejada, porque tem gente que é isso, gravidez indesejada, não é indesejada, é não programada. isso, é verdade, não programada. Usar os termos corretos. Isso, A gravidez, a maioria não programada, né? Quando a pessoa veja chegar lá. é isso mesmo. Então, assim, quando a pessoa tem uma preparação, se programa com o parceiro, conversa, né? A mulher, no caso, falando. Uhum, O importante é o quê? O casal, ter o diálogo antes, né? Se você for fazer tá. uma coisa programada. Até para falar como vai ser essa volta da vida sexual ativa depois do puerpério, entendeu? A gente vai se programar. Como é que vai ser essa vida sexual durante a gestação, inclusive, Uhum, né? Porque olha, a que pessoa importante. vai acontecendo, não diz que não está confortável com alguma coisa, né? O importante de todo relacionamento é o quê? O diálogo, né? Aí a maioria das pessoas não tem esse diálogo, né? Uhum, Desde o início do relacionamento não tem, no namoro, né? Não fala sobre a sexualidade. Vai descobrindo, né? No meio do caminho, no decorrer do caminho. sim. E se a mulher souber o que vai acontecer com o seu corpo, as mudanças que vão ocorrer, fica muito mais fácil, né? Isso. Eu posso perder a libido por conta da alteração dos hormônios. A maioria, na gestação, a libido sobe, por incrível que pareça, né? Por conta do estrogênio. Sim, a Amanda Progesterona e acabou de falar estrogênio. aqui, ó, além da libido, né? Porque ela também É, altera. então, a maioria fica com a libido, né, topada, porque o estrogênio sobe também. Uhum. E, como eu estava lendo em alguns estudos, alguns artigos, dizendo que, por pesquisas, a maioria dos homens não dão conta, não acompanham esse aumento da libido. Olha, uma das perguntas é exatamente essa, se é normal, porque ela tá com, até É, anotei aqui. Durante a gestação, percebi um aumento da minha libido. E então, uma estou coisa com problemas com importante. meu parceiro, ela colocou. Não podemos generalizar, né? Uma mulher não deve se comparar a outra. Cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher, cada casal é um casal, vão ter Tá. sua dinâmica vai ser diferente, né? Aí, por que que aumenta? Porque o estrogênio está lá em cima, aumenta a progesterona, mas aumenta o estrogênio também. Isso durante a E gestação, né? isso durante a gestação. Tá. Então, tudo tem que ser conversado. Se o marido não está à vontade, porque a maioria dos homens tem medo de machucar o bebê, Uhum. né? A maioria dos maridos que se afastam das esposas é por conta disso, ou porque não se sente mais fisicamente atraído, vamos dizer, né? Tem essa questão também. Entendi. Alguns acham que a mulher fica mais atraente, né? Que aumenta a mama, fica com algumas curvas mais, Uhum. mas tem homens que não se sentem atraídos pela mulher quando está gestante. Então,
como eu estou dizendo, a dinâmica depende do casal, não é da pessoa só, né? Da mulher, não depende só da mulher, não depende só do Exato. homem, né? Vai do gosto da relação de cada um. Tem essa questão, né, também da mulher se sentir bem, estar com a autoestima boa, entendeu? Uhum. Para ela ter vontade de ter relação. Porque mesmo que ela esteja com a libido alta, se ela estiver com a autoestima baixa por conta de se achar, que o corpo não tá legal, que tô gorda, né? Meu marido não vai me querer. Não tem libido que dê jeito, né? Porque a Exato. pessoa precisa do estímulo, né? Total, total. E eu acho que você tocou num assunto muito importante, que assim, tem muito a ver com a importância da mulher, né, estar em um processo também de psicoterapia, que isso acho que ajuda muito. Se esse Sim, acompanhamento já é prévio, né, as de chances de autoconhecimento. isso, as chances da pessoa, do casal, né, conseguir ultrapassar essa barreira, eu acho que fica um pouquinho mais Exatamente. tranquilo, né? E é o que É, a gente falou lá no começo, né? Assim, a importância também da comunicação. O quanto que o apoio é mútuo. imprescindível, né? Porque no relacionamento, independente do tipo, é uma via de mão dupla. Não ficar esperando o outro adivinhar o que você quer, o que você está Isso, sentindo, né? A isso, gente diz, ninguém nasceu com bola de cristal, né? Então você tem exato. que dizer. Mesmo que pareça óbvio, o óbvio precisa ser dito, Nossa, total, eu ia certo? falar isso, Andressa, agora. Tirou da minha boca. Então, Muito bom. de tanto assistir live, de tanto ler artigo, as coisas, a gente vai pegando as ideias, né? Mas é É isso mais ou menos. mesmo, né? E o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro e vice-versa, né? Por isso que é importante da Exatamente. comunicação, né? E eu ia te falar uma outra coisa que me fugiu agora, mas eu ia te falar, me fugiu, enfim. Você tá tudo bem a gente falando assim, conversando assim, e conforme você vai abordando os temas, eu colocar as Fique à perguntas? vontade. Tem as perguntas, pode ir falando. Pode ser? E se alguém Porque tiver aí, aqui também, tiver pergunta, gente, manda pra gente é, aqui no no- balãozinho de bota na interrogação. caixinha, fica mais fácil de ver, né? Isso, isso. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, eu posso ir falando ou você já quer mandar as perguntas? Não, pode ir entregando, a gente pode ir conversando e conforme Então, for eu vou colocando, igual eu fiz, pode ser? é, em relação ao que eu estava falando da alteração dos hormônios também, o que acontece pós-parto? O estrogênio cai, E, né? aham, E essa fase, a mulher se compara a uma mulher na menopausa. Ou seja, ela vai ter uma mudança total, né, de corpo, o cabelo fica mais ralo, a pele fica mais seca, menos aham. lubrificação, perde a libido, então ela fica como se tivesse uma mulher com menopausa, porque o estrogênio vai lá embaixo. Explica, até tem essa explicação fisiológica, porque a mulher tem que estar preparada para cuidar da cria, né? É como se Tá. tirasse o foco de outras coisas, né? A energia dela, que a libido é a energia da gente, né? Aham. Essa energia ficar focada para cuidar do bebê, entendeu? Total. Então, Que é muito importante também, se a gente for não é uma ver. escolha, né? Não é uma escolha da Isso. mulher, é o Não. organismo dela que está se preparando para aquilo. Então, E mas é essencial, né, Andresa, para a se você tiver vinculação um lá em cima, diálogo, né? o vínculo é exatamente isso que eu ia falar. Porque é a fase mais importante, né? Até os 6 meses, mais ou menos, que é o período que dizem que a mulher ainda está se adaptando para voltar ao que era antes da gravidez. Só que tem outros estudos que dizem que ela não volta ao que era antes, né? O corpo nunca vai voltar, né? São Aham. mudanças que ficam. Tá. E que também outros estudos que eu vi dão um prazo de dois anos para a mulher voltar a ter desejo sexual, entendeu? Voltar a libido ao normal. Pronto, você respondeu aqui a pergunta de uma pessoa, então. Ela estava me perguntando, após quanto tempo é normal essa baixa do desejo sexual? Então, Então, tem é alguns artigos que relativo, né? dizem 6 meses, Tá, mas pode perdurar até 2 anos. tá. Ok, entendi. E tudo isso por conta do Certo? que a gente estava mencionando anteriormente, É né? fisiológico. Fisiológico. Outra explicação que tem também é porque, assim, a questão do desejo, de sentir prazer. O ser humano é o único animal, né, que faz sexo por prazer. Todos os outros animais fazem sexo para reproduzir. Então seria o quê? Nesse momento ele está
focada na reprodução, né? Na Aham, cria, aham. né? E só vai voltar a ter relação depois quando ela for procriar novamente, né? Que interessante, hein? Então, Você não sabe, não tinha parado para pensar nisso, acredita? Olha. nós somos os únicos animais que fazemos sexo, né? Temos relações por Sim, prazer. Todos os outros animais são para procriar. faz sentido, verdade. Olha, para mim nunca tinha, Não, nunca é tinha me tudo é ocorrido fisiológico, tudo tem explicação, tudo. Isso para mim é né? novo, muito novo, mas é verdade, né? Olha só que interessante, muito interessante. Gostei, é isso mesmo. É, posso continuar então? Perguntar aqui, Pode perguntar? perguntar. Tá. Teve uma pessoa que me perguntou assim: o uso contínuo de anticoncepcional interfere? Outra coisa que eu ia comentar também sobre a questão da libido, interfere. Interfere. A maioria das É mulheres que tem mesmo? problema com a libido é por conta do anticoncepcional. Principalmente, como a gente está falando da questão da maternidade, as que usam o contraceptivo durante a amamentação. Porque tem um Ah, contraceptivo próprio isso. para o período da amamentação, né? Ah, então tem uma outra pergunta relacionada a isso. Esse anticoncepcional que toma reduz mais ainda a libido. Entendi, entendi. É isso Então, que ela colocou. se a mulher puder optar por usar um preservativo, um método de barreira, né? A camisinha, o Sim. preservativo Aham, masculino ou feminino, é melhor. aham. Entendi, porque teve uma que perguntou isso. A médica prescreveu anticoncepcional, mas estou amamentando. Mas aí eu não concluiu. Provavelmente é relacionado à libido também. Reduz a libido, sim. Entendi. Tá. Entendi. A maioria dos anticoncepcionais, no geral, entendeu? Aham. Mas principalmente durante esse período, né, que vai interferir mais. A mulher já está com a libido baixa. E ainda tomando o remédio que vai baixar mais ainda a libido. Aí piora a situação. Entendi. Aí deve ser muito raro, né? Assim, acontecer de aumentar porque a libido, né? Durante o puerpério é mais difícil. Você pode continuar, não tive alteração. Eu mesma não tive alteração. Nem durante a gestação, nem durante o puerpério. Aham, entendi. Tem outros fatores que podem, vamos dizer assim, não é que vá mexer na libido, mas vai deixar a mãe cansada, né, que é a falta de sono, a demanda, né, do cuidado com o bebê nos primeiros 2 meses, principalmente, Sim, de sim. acordar de 3 em 3 horas para mamar. Aí o Exato. cansaço, né, vai fazer com que ela esqueça de todas as outras coisas, né? Com certeza. E principalmente, né, tem vindo, tava lendo uns estudos que tem vindo uma leva de bebês agora. Não sei se tem efeitos ainda com relação aos efeitos da pandemia, mas assim, alguns estudos que estão falando que as crianças que estão nascendo agora estão com muitas dificuldades, até alguns distúrbios, alguns transtornos relacionados ao sono. Você Pode ouviu ser falar por conta disso? da rotina alterada. Não cheguei a ver, não. Vou Exato. procurar até saber. Por conta do nível, talvez, né? Eu acho que de estresse que os pais estão passando, da privação, da falta de rede de apoio, porque, né? Você Você tem perde. mais acesso a esse assunto porque você lida com o TO, né? Isso! Com os autistas e tal, né? E eu tô com muitas famílias, como é que fala? Com muitos pacientes ganhando irmãozinhos e com muitas mães gestantes, então tem sido um assunto recorrente na minha prática clínica, né? Uhum. Então eu fui buscar um pouco de procurar assim de uma forma mais É coisa recente, né? Porque não tem como ter uma investigação muito sim, porque ainda estamos prolongada, nesse né? período, né? Estamos no período ainda. Mas eu observei, eu fiquei vendo e tem algumas hipóteses relacionadas a isso, assim, porque acho que fica um casal imerso ali, né? Fica fundido e mais difícil porque acho que a mãe fica nessa, tá muito fusionada com a criança, com o bebê, que é comum, né? Óbvio que é esperado, inclusive para o desenvolvimento saudável da criança e para esse vínculo aí, né? Para que seja o mais saudável possível. Só que também tem tido isso. Assim, eu li alguns Tem o estudos falando, agravante, tem esse agravante que pode, que faz total sentido, né, Andresa? No sentido de, poxa, a rotina sexual é uma das que mais se modifica com a chegada de um bebê.
né? Por todos esses motivos que a gente está Exatamente. abordando aqui na live. Mas, assim, Uhum. tendo esse agravante desse cenário que estamos vivendo, acho que talvez com questões relacionadas também à privação de sono dos pais, ao nível de É. estresse, à Aí alimentação. entra a questão, né? Se não tiver uma divisão de tarefas, uma rede de apoio, Isso. A estilo a de mãe surta. vida. A mãe Exato. surta. A estilo de vida saudável, né? Acho que é muita coisa envolvida, né? É. E é o que você falou, né? Vem uma cobrança muito grande, né? Porque eu estava outro dia falando com uma mãe que ela é psicanalista, ela estava dizendo assim, nasce uma mãe e duplica-se a culpa. E isso é uma coisa importante também da gente falar, né, Andresa? Você Uhum. observa também bastante, assim, nos seus É. atendimentos? A maioria das mães que dizem, né? Ah, eu não tinha medo de certas coisas e agora eu tenho, porque eu tenho um filho, né? Tem Isso. medo de morrer, né? Porque Sim. com quem vai deixar o filho. São angústias, né, que vão surgindo. Isso, são angústias de diversas ordens, né? É, Elas aqui coisas que não existiam e passam a existir, né? passam a existir. Sim, sim. Teve uma que falou assim, que falou que estou mais nervosa, isso, isso interfere. Nossa, nem eu, gente, entendo às vezes minha letra. Eu escrevi tão correndo, tá? Desculpa, tenham paciência comigo. Então, assim, ela estava dizendo que ela está ficando muito nervosa e ela quer saber se isso tem a ver com o puerpério. Sim. É porque altera, né? É cansaço. Se você não tiver qualidade de sono, você vai ficar ansiosa, você vai ficar agitada, depressiva, né? Olha como é importante. Fora o sono, tem todas as outras demandas, né? Todos os medos, Sim, angústias, né? Sobre o cuidado, principalmente quem como diz, né? É mãe de primeira viagem, que está aprendendo ainda muita coisa, né? Não teve uma orientação adequada. É muito estresse, né? é muito estresse, né? Que talvez justifique isso que a gente estava falando, né, anteriormente, da questão do sono dos bebês, né? Tudo alterado. Das crianças estarem mais irritadas, mais E ansiosas. a mãe vai estar nessa situação, acaba passando um pouco para a criança, né? Isso. Não tem como, né? Não tem como. E assim, acho que Nos primeiros meses é como se fosse uma coisa só, né? Mãe e filho. isso, nos primeiros meses. Muito É. bem. Tudo que é sensação, sentimento, energia, para quem acredita também, né? Na amamentação, é o contato da mãe para o filho, tudo vai interferir, né? Sim, sim. E a criança sente. Sente, sente. E acho que assim, para além da questão, né, da maternidade, aqui a gente está falando da maternidade, mas assim, tem algo também que a gente não pode esquecer de abordar, que é o quanto que os companheiros, os pais também se sentem um pouco de lado, porque a mãe fica muito em função. Tem essa parte também do papel do pai, né? Nessa fase, né? Que papel Exato. é que ele vai assumir, né? Alguns ficam Exato. com ciúme, se sentem preteridos, né? Muito, é muito comum, é isso mesmo, sabia, gente? É muito comum isso, sabe? Tem gente que eu acho que infantiliza, né? Aí fica competindo com o filho. Fica competindo com o filho, fica. Nossa, assim, eu tenho tido algumas solicitações, inclusive, assim, na minha prática clínica de mães ou solicitando que eu encaminhe, que eu oriente, que eu indique um profissional para atender o esposo, porque tá demais, assim. Isso antes de Porque nascer. é como um primeiro filho, né? Ficou só ele tendo atenção por muito tempo. E agora ele tem que dividir a atenção dela, né? É isso. E ela fala assim que ele né, o companheiro começa a ficar com uma série de, como é que fala? De queixas, de demandas e de medos, inclusive. Falou, como assim medo? Não, ele tem medo, medo de eu morrer, ou dele morrer e não saber com quem vai deixar o bebê. Eu falo, gente, e assim, A gente tem pode. que lembrar que também tem as neuras do pai também, né? Não são Então, só as mães. É o exato, casal, né? é o Lidar com o casal casal. mesmo. É o casal. E teve um que falou outro dia pra mim, ele falou assim: todo mundo fala muito das mães, de culpa, e não sei o quê, mas ninguém olha pra minha dor, pro meu desespero,
porque e agora? Se eu perder o emprego, eu vou ter que, além de sustentar. A cobrança, né, do homem provedor, né? Exato, assim, que é uma dor também, né, Andresa? Assim, se a Sim, gente for sim. ver, né? Eu fiz umas lives com Construindo Masculinidades, não sei se você chegou a assistir, com Carlos e Marco, Aham, e a gente fala justamente sobre isso, né? O quanto o machismo, né, essa cobrança toda que tem no, é prejudicial para o homem também, né? exato. Essa questão dele se colocar no pedestal e que tudo ele quem tem que resolver, né? Que ele Isso, tem que ser o forte sempre, também é ruim para o homem. isso Não mesmo. o machismo não é só ruim para as mulheres, né? É prejudicial para o homem também. E eu acho que tem um agravante aí quando a gente fala do gênero, né, masculino, que é a questão de compartilhar a informação, de compartilhar o que está passando dentro dele, né? Porque a gente tem uma sociedade que cobra muito Dificuldade de isso. comunicação, de De, expressar, né, o isso, de falar sentimento. das emoções, dos sentimentos, né? Assim, tem uma coisa cultural aí que os homens não são estimulados a falar isso, né? Assim, É. então, muito pelo contrário, né? Para não, para estancar isso, para não vir à tona, para não mostrar Porque vulnerabilidade. se fizer alguma coisa é coisa de mulherzinha. Você não pode fazer isso que é coisa de Isso, mulherzinha, né? Tudo que é exatamente. ruim, que é para baixo, é coisa de mulherzinha. Isso, exatamente. Gente, vocês estão gostando dessa live, desse conteúdo que a gente está conversando aqui? Aperta o coração para a gente saber. E encaminha, chama quem você gostaria que pudesse beneficiar disso aqui que a gente está falando, que está muito especial. Então coloca aí E pra depois gente. manda para quem não pode assistir agora, né? Vai ficar salvo. Isso mesmo, pode encaminhar aí. E então, Andrés, eu acho que é importante mesmo, né? A gente olhar para eu que atendo, né, as famílias, assim, olhar para as famílias, acho que acolher a mãe, acolher essas angústias todas que estão disparadas nesse processo da gestação, né? E eu tenho também Uhum. acompanhado muitas famílias, né, em tratamento para fazer a inseminação, para fazer uma fertilização. E isso também gera, porque tem uma questão hormonal importante, né, assim, Então, envolvida. acabam sendo casais que se preparam para a gestação, né? É, Se é. preparam melhor para a Sim, gestação, sim, acho que sim. Um pouco mais, né? são Do que mais quem engravida no conscientes. susto. É. É. Mas então, mesmo assim, teve uma que falou assim: o que fazer para driblar minha irritação com o acompanhamento hormonal? Acho que essa deve estar fazendo provavelmente um processo de fertilização, né? Ah, como ela lidar com as mudanças, é? Com a irritabilidade dela. Aham. É. Aí é fazer terapia, né? Fazer terapia, porque é questão do autoconhecimento. Não tem um pozinho mágico, né? Que você vai botar, Isso. que vai acabar a ansiedade, que vai acabar a depressão, que vai acabar a angústia. Não existe. É você trabalhar com seu autoconhecimento mesmo. E não pode nem medicar, né? Como assim? Ah, mas você está fazendo falando quem está fazendo terapia hormonal, né? Isso. Quem tá fazendo. Ah, não, mas aí Eu tô entendendo que essa fora a pessoa parte sim. hormonal, não, pode ir para o psiquiatra. Aí você vai depender do nível, né, do grau de necessidade da paciente. Pode sim, Pode. sim. Tá, entendi. E, Entendi. assim, ter o cuidado por conta das medicações também que alteram a libido, né? Aí você tem que ver, tá com a libido, já tá com a libido baixa, certos tipos de medicamento não pode ser usado, porque senão vai Sim, piorar mais ainda, entendeu? sim, Tem que sim, ver o com que melhora a certeza. libido. Aí cada medicamento tem a sua indicação. Tá, entendi. Gente, sejam bem-vindos quem tá chegando agora. Muito bem, muito bem-vindos. E assim, ô Andresa, é, acho que teve alguns pedidos aqui, na verdade, muitos, de dicas práticas. Que eu sei que você trabalha, você tem uma loja e pode fazer seu jabá depois, né? Ah, sim. As pessoas perguntando como é que fala? O que é que você pode, de que forma que a gente poderia ajudá-las, né, a resgatar essa libido, esse desejo sexual aí que está um pouco perdido no período
de maternidade, algumas Uhum. do puerpério. Eu recebi várias perguntas, assim, pedindo disso, assim, para a gente falar. Algumas já estão com filho de 1 ano e 3. A outra falou que está com um filhinho de 2 meses, uma situação mais crítica. E a outra dizendo que está com um filhinho de 4 anos, né? Que é uma conhecida, que o filhinho foi descoberto que está no espectro autista e ela tá. Isso afetou demais a relação com o parceiro, assim. Então, primeiro de tudo, o diálogo, né, que a gente já tinha falado, o casal, conversar, o que Uhum. quer, qual o objetivo, para determinar prazos, determinar dia que seja, para Tá. ter o momento deles dois, certo? Uhum. É, sempre ter esse feedback do que está incomodando, eu estou incomodado com isso, eu preciso disso, né? De ser aberto mesmo, não esperar o outro adivinhar o que você quer. A Uhum. mulher, especificamente como você está falando aí das mães, a questão do autoconhecimento, como eu já falei, ela tem o tempo dela, né? Masturbação, que a maioria das mulheres não faz, é se conhecer, né? Conhecer o seu corpo, se Autoconhecimento, né? estimular, vamos dizer assim, para estimular a questão de pensar em sexo, porque quem não pensa não vai ter vontade de fazer, certo? Ai, Quem olha, não tem isso é muito estímulo, legal. certo? Fala. Ler contos. Quem gosta de filme, assistir um filme, não precisa ser pornografia, nem Tá. indico. Um filme mais romântico, um filme Uhum. mais sensual, mais erótico, entendeu? Não precisa ser pornografia. Ler Entendi. um conto, certo? Ok. Estimular, porque se não tiver estímulo, a pessoa não vai querer. Tá lá preocupada com tanta coisa, né? Muito As bom você falar. preliminares que a gente fala, né? O Calma aí, ó, parceiro antes de você fazer. falar aí, Ah. da gente adentrar nas preliminares, deixa eu te Não, o que perguntar eu ia uma dizer coisa. as preliminares, porque dizem que preliminar já é no sexo, não. Preliminar é aquele cuidado que o parceiro vai ter com a esposa, um café da manhã, ajudar nas tarefas de casa, Sim, dividir, né, as tarefas, são as né? Dar um gentilezas, né? Os pequenos beijo, gestos. estimular, um Ó, elogio, uma mensagem, entendeu? Isso é que a gente chama da verdadeira preliminar. ótimo. Porque as pessoas consideram, né? Eu já vi isso mesmo. As preliminares como se fosse parte da Não. relação ali, Sexo o que eles oral estão não é falando. preliminar. Sexo oral é sexo, por isso que tem o nome sexo oral. Uhum, uhum, exatamente. E eu acho que uma coisa legal que você estava falando, né? Dessas pequenas gentilezas, eu costumo falar que são as pequenas doses de dopamina que a gente vai disparando ao longo do dia, que são assim, os Exatamente. recadinhos, né? Que você pode colocar na agenda da pessoa, É. na Que é o que gaveta vai da despertar o roupa. desejo no parceiro. Como é que você vai Exatamente. chegar o dia todo cansado e tal, e chega à noite e quer que a mulher esteja pronta? Não é assim. Como a gente diz, Isso. mulher é forno a lenha. Homem é micro-ondas, liga rapidinho. Mulher é forno a lenha. Você Gente, tem que adorei! acender ele desde de manhã. Adorei essa analogia. Mulher é É, forno a lenha e homem é forno micro-ondas. Muito o bom. micro-ondas já tá ali, acendeu. Ligou, apertou o botão ali, vai. Muito É, bom. né? Aí a gente tem que entender a dinâmica, como o outro funciona, né? Para poder a coisa encaixar. Exato. Acho que é o Aí, como time você falou certo, né? da questão dos produtos que eu vendo, né? Ah, compra um vibrador, compra um lubrificante, um gelzinho diferente, uma coisa nova para apimentar, faz uma surpresa, né? Muito bom, Tem muita muito bom. coisa boa. Mas eu acho que assim, quando a gente fala dos seus produtos, né, do uso de um brinquedo erótico e tal, eu acho que também é muito importante a gente saber o tom da coisa, né? Porque eu vejo relatos assim de mães falando, ah, mas eu tentei inovar. Mas assim, se você não tem uma linguagem mais lúdica e um pouco mais de sacanagem com o seu parceiro, você chegar do nada, tchau, vamos, não Assusta. funciona também, Tem que, assusta. tem que saber como abordar, né? Então é isso mesmo, gente. Tem que ter um contexto, tem que criar um contexto, você tem que fazer Nunca uma usou nada. Aí vai chegar lá com um vibrador desse tamanho, não dá. isso, né? Assim, acho que Leva um assim, gelzinho, e uma começando coisinha, aos né? poucos e fazendo uma transição e graduando, Um né? olho para fazer uma massagem. Isso. Começa de uma Olha, forma mais que leve. mãe cansada, né? Depois do dia todo cuidando do filho, não vai querer chegar à noite e receber uma massagem, Exato. né? É quase irresistível, né? Vamos combinar, né? É quase. Né? Mas Então, eu acho que é esses muito pequenos legal. cuidados, né?
Isso, os pequenos cuidados, e é isso, E assim, vão de trazendo de balizando, volta, vão resgatando. de resgatando e de balizar isso, né? De não ser uma coisa assim, escrachada, do nada, né? Uma coisa muito Uhum, ousada, né? Mas assim, exatamente. e começando a apimentar a relação, né? Eu acho que isso é E importante sempre também. conversar sobre sexo, porque é Sempre assim, conversar. todo mundo faz, mas ninguém fala, né? Isso que eu ia falar. Todo mundo faz, mas ninguém fala. Exato, exato. E a gente esquece de um excelente órgão humano que é isso aqui, né? Que a gente é tudo aqui, né? É o que você É o falou. principal órgão sexual, é o cérebro. É o Tudo está cérebro. aqui. Gente, é verdade, gente, isso é muito importante. Por isso que a Andressa estava falando anteriormente da importância de você ler contos eróticos, né? De você procurar ou uma literatura que esteja um pouco mais É. romântica, que Você aborde um estimular, pouco né? mais sensual, e estimular isso, né? E a gente aí tem que, agora, enquanto terapeuta ocupacional falando, a gente tem que ir respeitando também as maneiras de cada um acessar esse prazer, e Sim, sim. resgatar essa libido. Tem pessoas que são muito mais de leitura, tem pessoas que são É. mais de sentir, tem pessoas que são mais do ouvir, uma música que conecta e faz lembrar de uma viagem, de um Tem pessoas dia. que gostam de ouvir contos eróticos, eu já não gosto, eu prefiro ler. Exato. E você sabe que tem Cada um é do seu jeito. uma cliente minha que falou que tem agora, eu não sabia disso, olha que novidade, podcast Tem sensual. podcast. Tem. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Achei Uhum. muito Ó, a pessoa tá falando No aqui YouTube, se filme você também. procurar, tem vários áudios. Aonde? Áudios. Áudios. Aonde? Ah, em plataformas, No assim, é isso? YouTube. No YouTube. Não, no Olha que YouTube legal. tem vários canais de contos eróticos narrados, É entendeu? Porque tem gente que não mesmo? gosta de ler, gosta de ouvir, né? É mais Hum. auditivo. Nossa, que legal. E eu me bugou agora, porque isso para mim é muito importante para indicar, talvez, para meus clientes, porque é isso. Pessoas do espectro autista, também têm uma forma muito diferente de acessar o auto prazer, a autoestimulação, né? E Uhum. alguns não são tão visuais, como alguém falou do filme. Cada um é melhor com o estímulo, né? Isso, exatamente, exatamente. Podcast, o pessoal tá falando aqui. E eu queria te perguntar, Andresa, por que que você tem a ver também com uma pergunta aqui. É recomendável, a pessoa que perguntou, filmes pornôs? Assistir filmes pornôs? Então, o filme não, o filme pornô em si, né? Por quê? Porque ali não é uma realidade. Você vai estar criando uma expectativa de uma coisa que não é realidade. Tá. Se você botar na sua cabeça, filme pornô é ficção. Tudo ali é feito, né? De uma forma para que pareça daquele jeito, e não é, na realidade não é. Então você vai se cobrar, né? Vai criar uma expectativa de uma Aham. coisa que você nunca vai alcançar, né? Perfeito. E Porque ali são horas de filmagem para você ter minutos, muito bom, muito entendeu? bom. E aí eu acho que a gente cai São numa coisa. produtos, são produtos que eles usam, vamos dizer assim, jogo de câmera, entendeu? É muita coisa. É como eu dou sempre o exemplo. O filme do super-heróis, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá lá subindo na parede, mas você sabe que não é. Você vai querer subir na parede igual a ele. A mesma coisa o filme pornô. Você não queira ser o Homem-Aranha, porque não vai ser. Nossa, muito bom É isso. muita cobrança, entendeu? Cria uma É, expectativa e uma frustração. é muita performance, né? Para pouca realidade, né? Exatamente. E eu acho É. que aí a gente tem que tomar um cuidado, gente, assim, de não cair numa coisa que é ir para um relacionamento imaginando, idealizando aquela atriz ou aquele ator. Pronto, outra coisa que eu falo. A mulher vive esperando encontrar o príncipe encantado, né? E o homem vive esperando chegar a encontrar a atriz pornô no Sim, casamento. sim. Então, essa coisa não vai bater. Não O homem está conecta, esperando a né? coisa, a mulher está esperando, não casa, né? São papéis diferentes, né? Não É, rola ali, né? E são tem que. expectativas que são criadas diferentes. Não vai existir um príncipe Não, encantado, todo mundo vai ter seus defeitos, seus problemas. E nem toda mulher vai ter esse pique todo sexual que o homem quer, igual a atriz pornô, total, né? total. Muito importante isso, Bota na legal. cabeça que ali é ficção, é uma ficção. Isso mesmo. Gente, tá fazendo sentido isso para Eu vou vocês? Comenta indicar, em aqui. relação à questão da pornografia, tem Ah, um perfil maravilhoso no Instagram que eu sigo, que é Especialista X.
É uma jovem que faz pesquisa sobre isso, certo? Ela faz acompanhamento com jovens também para fazer essa, como é que ela fala? Para tirar o vício, né? É porque ela usa um termo, para acabar com o vício da pornografia. Muito bom. Entendi, Quem tiver entendi. interesse em saber sobre, ela coloca lá artigos, estudos. Quem quiser saber mais sobre o assunto, especialista X. Especialista X. Vamos ver, o pessoal escreveu algumas coisas aqui, eu vou comentar. O pessoal tá falando que tem que ter muita conversa, trocar ideias. Quebrar esse tabu ainda é muito complicado na cultura brasileira. Exato, é muito complicado, né? Filme, podcast. Acho que ela tava falando aqui do com relação ao filme pornô, acho Sim. robótico. Além de robótico exagerado, muito interessante, verdade, todo sentido, então. Que Outra bom. coisa que fico esperando que aconteça, né? Aqueles orgasmos fantasiosos da mulher, né? Com squirt. Sim. Não é toda mulher. Uma porcentagem muito pequena das mulheres que acontece aquilo. E não é daquela forma, né? Ali é tudo encenação, certo? Uhum. E mesmo a mulher que consegue ter aquele orgasmo, não é em toda relação que ela consegue. Então, é uma expectativa que vai ser frustrada. Isso é legal falar. Porque não é todo mundo que sabe, né? Mas não é a mulher que Uhum. tem Pronto, agora que squirt. eu falei do orgasmo, só para não perder aqui o que eu lembrei. Vai. Logo após o parto, né, durante o puerpério, a mulher vai ter dificuldade a voltar. Se ela já tinha orgasmo normalmente, ela vai ter muita dificuldade a voltar logo, em seguida, a sentir os orgasmos, certo? Então, nas primeiras relações, não foquem. Eu digo no geral, não foquem a relação no orgasmo. Aproveite tudo o que você tiver no caminho. Aproveite o caminho, né? Não foque no orgasmo, certo? Porque Total. tem tanta coisa para fazer, a pessoa já fica querendo logo. Mas essa Não coisa tem da essa cobrança. performance, né? Do desempenho, né? Assim, nós somos o tempo inteiro, as mulheres e os homens, né? A performar, É. né? O Assim, homem espera aquela ejaculação, aquela, né? E, a exato. mulher, e os homens também ficam nessa expectativa de que a mulher tem que ter o orgasmo, porque senão ele se sente frustrado porque não foi capaz. Não é assim, minha gente. Isso. Ou que não tá A conseguindo mulher, satisfazer a parceira, a né? mulher é responsável pelo seu prazer, entendeu? A mulher não pode também ficar cobrando que o homem dê prazer a ela. Exato. Muitas mulheres nem se conhecem, nunca conseguiram se dar um orgasmo. Como é que você vai cobrar do outro que faça isso com você? Perfeito. Isso é muito importante, né? Acho que você tocou no assunto, que é o que eu queria falar. Cada relação é uma relação, e não é porque você atinge o orgasmo em uma relação que você vai atingir do mesmo jeito, na mesma intensidade em outra, Exatamente. né? Porque O nós. orgasmo é multifatorial. Tem Isso vários mesmo. fatores. Boa. Desejo, né? O desejo é multifatorial. Exato, total. E eu acho que tem a ver com um dia estressante, com a cobrança do trabalho, com a situação de saúde na família, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né? A Nós não podemos esquecer isso, idade, né? nível de hormônio, a mulher, né, que tem os ciclos, ciclo, período que a mulher está passando. Sim, sim, sim. O pessoal tá falando aqui, vamos ver. Ai, senão eu me perco, vou voltar. Eu acho isso estimula a relação. Não entendi Cássio está qual. falando aqui, o homem sente que não fez o trabalho bem feito. Ah, Mas tá. não é para se cobrar, não é o homem ou a mulher que não fez o trabalho bem feito. Você tem que É, também expressar, dizer ao parceiro como é que você gosta, do jeito que você prefere, né? E você se isso. conhecer também. Quando você estiver sozinho, fazer também. Porque, como a gente diz, jogo é jogo e treino é treino. Todo mundo não treina para fazer uma coisa melhor. Como é que você só vai fazer na hora mesmo do que está com o parceiro? É isso. Como é que você vai fazer se nem você mesmo sabe como é que faz, sozinho? E eu acho que é muito importante investir em autoconhecimento, né? Em terapias, em autoconhecimento. O casal também se conhecer e se permitir estar num processo, se ver que não está conseguindo Uhum. através, né, de só os dois ali, talvez precise de alguém, de um terceiro. Eu acho que assim, tem N profissionais, N abordagens que podem ser utilizadas, né? Então a gente precisa, assim, em alguns momentos, fazer uso disso tudo. Relaxar sem tensão. Conhecimento do corpo também acho muito importante. Exato, é isso. A gente precisa se conhecer Se para olhar, conseguir. se tocar,
Tem mulher que Isso. não sabe nem a cor da vulva, porque nunca se olhou, não sabe nem como é, né? Isso mesmo. Improviso não dá certo, é verdade. Eu acho que é isso, né? Assim, é um espaço de não julgamento, de não cobrar do outro algo que você não consegue se dar, né? Então, assim, a gente realmente precisa é, entrar em contato com muitas camadas nossas, Como a né? gente Assim, sabe, nem você sabe o caminho que lhe leva ao prazer, como é que o outro vai adivinhar, né? Você tem que dizer exato, a ele, você tem que mostrar também. exato, exatamente. Então, assim, eu acho que são muitas camadas, né? Que a gente, enquanto mulher, precisa rever aí, precisa acessar, né? É. Não é muito Não, e fácil a mesmo, gente e mesmo entrar. assim, os homens que têm essa liberdade toda e são estimulados, né, a masturbação, têm essa liberdade, mesmo eles, se eles forem habituados da maneira errada, como eu falei, né, é habituado à masturbação, com a pornografia e tal, quando chega no momento de uma relação a dois, não sabe como agir, não consegue sentir o prazer, porque ele habituou o cérebro dele que o prazer só sente daquela forma. Uhum, Só com uhum. aquele toque, só com aquela velocidade, só vendo aquele tipo de vídeo, entendeu? Exato, exatamente. Mesmo o homem que já é acostumado, que já se conhece, que se toca, tem essa dificuldade. Imagine a mulher, que nem se toca nem se conhece. Sim. E por isso que é muito mais fácil, em alguns momentos, você evitar ou querer gastar energia, gastar um tempo, né? Tem uns que falam perder o tempo, né? Tentando interagir, tentando essa conexão, né? E esse ritmo adequado com a parceira ou com o parceiro, porque assim, sozinho já sabe, ele já sabe, né? Se autoestimular e sabe a intensidade que ele curte. É, Então a gente tem que o que eu dosar te falo, mesmo. interessante isso, que muitos homens ficam com preguiça, né, de transar. Porque, eu sinto aqui prazer sozinho, mais rápido, para que que eu vou atrás da mulher, né? Para que que eu vou procurar a mulher? Sim, sim, já sabe, né? Já sabe os caminhos da É. autossatisfação e aí acaba de uma Ficam com forma. preguiça mesmo, é assim foi assim que eu vi nos artigos que eu li, é preguiça. Sim, sim, é muito comum, né? Esse termo. Pode parecer que não, mas é muito comum, né? Mais comum do que a gente imagina, né? Tipo assim, para que que eu vou ter trabalho, né? De conquistar alguém, de fazer as preliminares todas, Sim, né? De sim. estimular outra pessoa. Se eu tenho um prazer aqui bem mais fácil, bem mais rápido. Sim, e por isso que tem, não sei se você já viu, já deve ter visto, Andresa, muitas pessoas, né, agora que estudiosas e pessoas que abordam o tema da sexualidade, falando, né, de dietas, né, inclusive de pornografia, né, do quanto que você acessa de pornografia, né, de quanto que isso é prejudicial, inclusive, para alguns estudos dizem, com relação à sua produtividade, ao seu foco Sim, sim. atencional durante o Então, dia. nesse perfil que eu falei da especialista X, ela fala muito sobre isso, que tem até não sei se é programa que eles falam, NoFap, né? Que são pessoas que ficam vários tempos, períodos longos, sem fazer, né? Sem se masturbar. Isso, sem se masturbar e sem consumir qualquer coisa na internet com relação a Uhum. isso. Porque a gente sabe. Tipo Alcoólicos Anônimos mesmo. Eles contam os Isso, dias, tantos dias sem pornografia, tantos dias sem me masturbar. sim. Porque, obviamente, que antigamente, né, isso era indicado para pessoas que tinham uma compulsão, que tinham uma coisa muito mais exacerbada. Mas hoje em dia tem algumas pessoas que estão estudando e alguns estudiosos, né, que falam disso como lifestyle, né? Por exemplo, igual pessoas que É fazem porque jejum eles dizem que intermitente. nos estudos foi provado que a pessoa consegue se concentrar mais, usa aquela energia, entendeu? Mas tem o outro lado também, que você acaba perdendo todos os outros benefícios que o orgasmo, que o prazer proporciona, entendeu? É, Que é uma é, das melhores maneiras de liberar a endorfina, né? endorfina. É o sexo. Total, total. Eu acho que é isso, assim, né, meu ponto de Nem vista. tanto, nem tão pouco, né? Tem que ter o equilíbrio. Exato. Eu acho que assim, se você tá vendo que você tá Tudo é exagerando equilíbrio. um pouco, recua, né? Acho que assim, dá uma recuada. Mas assim, é um lifestyle tipo de quem faz jejum intermitente, né? Dos adeptos de jejum Já que a gente intermitente. tocou no assunto, muita gente tem dúvida, porque eu recebo no direct Então muitos vai, homens, né, fala, principalmente, fala. Ah,
Eu sou viciado, aí dá o exemplo, né? Tá, não sei o quê. Aí eu sempre pergunto, tá causando algum sofrimento para você? Tá impedindo que você faça suas atividades diárias? Tá atrapalhando alguma coisa você na sua Aham. vida? Então não é vício, entendeu? Só é vício se tiver te causando sofrimento. Oh, eu não consigo fazer mais nada na vida. Só fico pensando nisso. Eu não estudo, só consigo ficar masturbando assistindo pornografia. Aí é vício. Perfeito, Se tiver perfeito. atrapalhando sua vida, causando sofrimento. Nossa, isso que você falou é um balizador muito bom, viu, gente? Assim, para tudo na vida, não só para isso, mas assim, o nível, né, o impacto negativo que você está tendo no seu desempenho, no seu dia a dia, nas suas atividades, isso para tudo, para álcool, para pornografia, para alimentação, né? Porque tem gente que está o tempo inteiro comendo, né? E assim, não é aquela fome para saciar algo, né? A pessoa acabou de Uhum. comer, já está comendo de novo, então assim é algo E que a vou gente voltar no precisa, ponto de né? nunca se comparar com outras pessoas. Por quê? Tem pessoas que o casal, aí a mulher gosta mais, aí acha que é viciada. O homem gosta mais do que a mulher não, ou a parceira não gosta, e ele gosta muito de sexo e acha que é viciada. Não é. Não se compare com o outro, você tem que ver você. Não é uma coisa relativa, é uma coisa absoluta, Sim, certo? sim. E com relação a performance sexual, é isso, né? O tempo inteiro fomos acostumados, né? E instruídos, de uma certa forma, a sermos comparados, né? A fazermos comparações com Com questão atrizes, de tamanho de filmes. pênis, que Isso. causa muito transtorno. Tanto, as pessoas pensam que é só quem tem pênis pequeno, né? Quem tem pênis grande também Também. sofre, entendeu? Por conta, um mesmo que eu estava acompanhando, ele não conseguia manter um relacionamento porque as mulheres se assustavam e fugiam dele, porque era muito grande, É entendeu? verdade, Aí é ficam verdade. pensando que só quem tem pênis pequeno que sofre, né? Não é, Não é, não é. não é, não é Aí mesmo. o que é que eu faço? Eu mostro para eles que vai ter gente que vai gostar do grande e vai ter gente que vai gostar do pequeno. Tem gosto para Sim, tudo na vida. uhum. É só encontrar uma parceira que Exatamente. receba. Cada tampa vai ter sua panela. Cada panela vai ter sua Exato. tampa. É. É. Tem para E todo depois que mundo. ele conversou comigo, ele percebeu isso e conseguiu. Que bom, que bom, que bom, perfeito. Né? A Nossa, pessoa se aceitar. é se aceitar. Exato. E achar o meio termo aí, né? Achar o ponto de Uhum. equilíbrio, né? Acho que esse é o maior desafio, né? Tem coisas que você consegue corrigir, melhorar um pouquinho, né? Como Sim, cirurgia plástica no geral. Mas tem coisas que se você se aceitar, basta. Não precisa fazer maiores interferências, né? sim, sim. Intervenções. É só alguns ajustes, né? Tem gente falando aqui que se masturba sempre, que é viciada, que o papo tá muito bom. Eu sou viciada. Então, acho que é importante, né? Voltando ao que a Andresa estava dizendo, é conseguir ver o quanto que isso tá gerando de prejuízo na sua vida. O quanto que isso tá deixando com que você faça trabalho, com que você interaja na medida do que é possível nesse contexto que a gente está vivendo, né? Assim, então é extremamente importante cuidar para que não seja algo que, né, assim, é full time. Eu não consigo fazer outras coisas por conta disso, da minha, né, de querer me masturbar o tempo inteiro, de querer me autoestimular. Então, se for isso, eu aconselho, e acho que a Andresa também, a procurar uma ajuda profissional, procurar uma ajuda, porque acho que aí tá saindo um pouco do Exatamente. controle. E não deixar a coisa progredir muito, né? Porque entra em Isso. depressão, infelizmente, muitos casos de suicídio, certo? Então, não deixa a coisa se agravar, Sim, sim, sim. né? Sim, e eu acho que Sim, e aproveitar que você tocou nesse ponto de ter o equilíbrio, focando no tema da gente, em relação à sexualidade na maternidade, né? Não sacrifique o relacionamento, certo? Tudo tem que ter o sim, equilíbrio. Ah, eu vou sim. cuidar do meu filho, mas eu tenho que ter o meu tempo como casal também, né? Logo que puder, procure as redes de apoio, né? Quem puder Uhum. ficar com o bebê, tire um dia para vocês, onde quer que seja, mesmo que seja em casa, como puder. São Mas tire um dia para o casal. são os famosos Vale Night, né? É.
São os famosos Vale Night. Tem uma pessoa que falou aqui também, que estava perguntando se vale a pena procurar terapia para o casal, terapia para o casal e terapia sexual. Sim, terapia de casal. Ótimo trabalhar os dois, né? Eu acho, né? É que assim, né? Nem sempre. O problema não é só um, não adianta resolver um. É o casal, Isso, né? o casal. A dinâmica é do casal, cada casal é um casal. Sim, Você vai ser diferente se você formar um casal com outra pessoa. Nunca vai ser o mesmo, né? não, não. E eu acho que, infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas, né? As pessoas podem estar aqui com a gente e falar, mas isso é o melhor dos mundos. Realmente, é o melhor dos mundos. Tem pessoas que não têm essa possibilidade de contratar e de ter esse serviço, essa assessoria toda. Mas é extremamente importante que você busque, na medida do que é possível, na sua região. Faça terapia entre vocês dois. O Isso, diálogo, né? Que o é a melhor terapia. diálogo. É, um diálogo. Comece com isso. Mas eu acho que tem que ser um diálogo, né? Em que os dois estejam muito abertos e muito receptivos, né? É um A diálogo. dica. Não comece um diálogo com raiva, né? Isso. Espere passar a raiva. Não vá para o diálogo querendo acusar, culpar o outro, Uhum, certo? exato. Vá de mente aberta querendo resolver. E Uhum. senão não flui nada. Sim, eu acho que eu acrescentar isso ao que você disse, assim, sem julgamento, sem barreiras, né? Assim, Não, sem não discuta pré-julgamento. antes de dormir, nem na cama. Deixa a cama só para fazer o que for bom. Isso. Dormir e sexo. Isso. Para discutir é em outro lugar, né, Andressa? Não é na cama, né? Exatamente. Exato. E aí, o que eu ia te falar? Eu esqueci, porque você falou uma coisa tão interessante agora há pouco que me fugiu. Não lembro o que eu ia falar. Bom, vamos lá. Tenho mais uma pergunta aqui, para a gente já ir finalizando. A pessoa perguntou assim: o que fazer. O quê? Gente, minha letra. O que fazer quando. O que fazer quando já tentei terapia sexual e terapia, acho que de casal. Não deu certo. E teve uma outra que disse assim: após o nascimento, parceiro voltou a ser agressivo. Então, provavelmente uma pessoa que está em relacionamento abusivo, né? Hum, Umas duas coisas aí, que eu também acho é. que. Pode falar. Então, primeiro, ela disse que já tentou as terapias, né? Tentou, essa primeira tentou. Mas tem que saber vamos dizer assim, em que circunstâncias está vamos dizer assim, essa relação, né? Esse relacionamento deles. É Sim. assim, para dizer o que fazer é difícil. Quando É, você não, quando você já fez de tudo e não tem mais jeito, qual é o jeito? A solução. exato. Se o casal não dá mais certo. Verdade. Infelizmente, tem hora que a gente tem que jogar a toalha, né? É. Dá uma esgarçada que não dá, não tem jeito, né? Não rola, né? Esgarçou demais, né? Aquele termo, né, que a gente usa. Mas E eu a acho segunda, se for como, tá agressivo, relacionamento abusivo, não tem outra solução. Também. provavelmente É já é Maria alguém da que. Penha. E provavelmente acho que já era algum parceiro, alguém que tinha aí um comportamento prévio, talvez no namoro, né? E Pode ter depois. melhorado na gestação, né? E depois do parto, Isso. voltou a ficar agressivo. Exato. E é comum mesmo, né? Gente, Foi o que a gente falou lá, então, acho que no infelizmente, para início. essas coisas, a solução é isso, né? Se você já vê que não dá mais para a pessoa, é separar e, no caso de um relacionamento abusivo, infelizmente, se tem agressão, é denunciar mesmo. Sim. Tem que remediar, né? De alguma forma, né? Tem que dar fim, né? Exatamente. Tem que criar algumas estratégias ali para conseguir conciliar tudo, né? É. É uma coisa cada vez mais recorrente, né? Eu tenho visto bastante isso, assim, de relacionamento A abusivo. mulher fica protelando, né? É. Vai adiando. E eu acho que Infelizmente, tem casos que não acabam muito bem, né? sim, e tem um fator, né, Andresa, que é aquela coisa desse contexto que a gente está vivendo, que a gente não pode esquecer, eu sempre falo disso, que assim, a rede de apoio está frágil. Então,
É óbvio que a mulher vai querer, eu acho, assim, maneira, achando que está protegendo e se protegendo e protegendo o filho, postergando tudo isso, né? Essa atitude. Olha, É. então, calma, vai dar certo, é só um momento, é só uma fase, Uhum. vamos dar mais uma A chance. gente sempre torce que vai melhorar, né? É a questão Isso, do otimismo. e eu acho que às vezes, em alguns momentos, isso é talvez até uma proteção, né? Dado as circunstâncias que estamos, né? É. Mas a gente Uhum. sabe que não tem mais, né? Se é um relacionamento que já está muito. Chega um ponto que não tem mais como resolver, Não tem. infelizmente. Já está muito desgastado, enfim, acho que é uma coisa que a gente precisa ir tomando aí, ajustando, né? Eu sinto isso, assim. E, e acho que é aquilo, né? Terapia. Tentou, não deu. Tem umas. Não, Eu não acho. é mais não é mais a tampa da sua panela. Não é, e tá tudo bem, né? Porque nada na vida é definitivo, tá tudo Não certo. adianta estar junto e os dois infelizes, né? Isso, Sofrendo. isso, sofrendo. E eu tô me lembrando aqui agora que tem alguns grupos também, alguns profissionais que oferecem terapias de casal em grupo online. Muitos perfis aqui na internet, se você for procurar, num valor mais acessível também. Então, é Uhum. possível, né? Eu acho que nem tudo foi ruim nesse momento que a gente está vivendo. Teve algumas coisas que se tornaram mais acessíveis. Alguns ganhos, é. Alguns ganham. Como esse aqui, ó, de poder estar aqui contigo, você de Ótimo. Aracaju, eu aqui de São Paulo, e a gente está aqui, olha que A delícia. oportunidade de conhecer muita gente, porque Muita, quando? né? Muito legal de conhecer. Hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro, assim, eu acho muito legal por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Então É. é muito Não, eu bacana. recebo mensagem, pergunta no direct de gente do outro lado do mundo. É muito interessante, É muito muito bom. maluco, né? Como que a gente está se conectando com pessoas e como a gente fica próximo, às vezes, né? De pessoas É. que. E assim, o conhecimento que a gente tem para passar tudo está num grau, num nível mais amplo, né? Sim, com certeza. Com Chegando para certeza. mais gente. Muito Para mais legal. pessoas, que na verdade essa é a intenção, né? Compartilhar o que a gente sabe e ajudando. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Sim, sim. E aprendeu, tem que ensinar. Aprendeu, tem que ensinar e passando para frente, é assim que É, rola. é Assim o que as ciclo, a coisas roda da fluem. vida. É. Oi? A roda da vida é assim. O São que sai vai chegando, o que sai vai chegando. exato, exato. E tá tudo bem, né? Muito bom, muito bom. Andresa, Amei. eu amei, eu adorei esse papo. Eu queria, tipo, te agradecer assim imensamente. Ficaram algumas outras, mas acho que a gente pode talvez Ah, marcar mas uma se outra for live. coisa assim, você fala aí. Oi? A gente vai falando. O Instagram já abriu contagem aí para você? Não, ainda não. Então, se quiser perguntar, É é porque eu mesmo? pensei que já tinha acabado. Pergunta. Não, tem outra. Deixa eu ver. Aqui, ó. É que eu tenho que entender minha letra, gente. Falando que se é comum perda de lubrificação após o nascimento e É o que eu falei, porque o estrogênio baixa. então é comum, né? É, Tem essa e mais uma, é a gente coisa, porque senão eu tô preocupada também com o seu horário, mulher. E a outra é após o nascimento, se é comum ter dor. como assim? Acho que depois que nasceu, ela teve, acho que provavelmente, parto normal. Ah, ter dor durante a relação? Isso, depois do É, nascimento. é sim. Porque aí tá voltando ainda para o normal, né? Tá cicatrizando. A falta da lubrificação em si causa dor. Tá? Sempre lubrificante. Abuso do lubrificante que diminui bastante a dor. Tá. E eu ia te perguntar uma coisa. É verdade que para mulheres que fizeram cesárea, o período de quarentena, né? Assim, e para quem tem parto normal é diferente? É um pouco maior ou não? O da cesariana são 45 dias. Tá. E quem fez parto 45 normal, dias. 60 e poucos, não é? Não, Não, não tem para isso? ter relações, não. Não, então, era uma outra dúvida que veio aqui. Não tem isso, não? O normal vai depender, porque tem
tem mulheres que fazem epísio, tem a questão da sutura, aí vai depender de cada caso, né? A obstetra vai dar o período. Mas para quem faz cesariana são 45 dias. Beleza. Então, para quem faz cesariana, 45 para parto normal. E isso o mínimo, né? Se a mulher ainda não estiver se sentindo à vontade, preparada, é o tempo dela. Olha, Isso isso é é o mínimo. importante. Porque Muito tem maridos importante. que vão, né? Aqueles mais abusivos, vão junto na consulta para perguntar, para saber. Com 45 dias já pode fazer, pode e quer a força. Não, não é assim, né, gente? É o que ela vai Entendi. estar liberada cirurgicamente, entendeu? Mas vai depender de cada mulher. Às vezes o corpo dela não voltou ao normal, não se preparou, não está, né, não tá preparado para aquilo ainda. Sim, e eu acho é interessante isso você falar, Certo? né? Porque Respeita o tempo de cada um. não é assim, né? Ah, foi dada a largada, né? Não é assim, é Não, hoje, né? Então, não. e você É fala a partir dali. isso. Ô, Andresa, nos atendimentos, você tem que, quando vai o companheiro, você tem que abordar isso de uma forma muito sutil, eu acho, né? Em alguns momentos nem tão sutil assim, né? Mas você tem que, você fala isso. Tem que falar. Se chegar a insistir, tem que falar. Entendi. Tem que falar, É né? difícil lá eu pegar assim depois no pós-parto, que vá acompanhado com o esposo. Eu lembro assim. Os que vão durante a consulta, né, para ouvir o coração, tal. Mas que vá assim depois lá, eu não vejo. Entendi. Eu acho Entendi. que é por conta do trabalho, né? Quem atende no particular deve ver mais, né? Sim, Porque sim. as pessoas, quem for autônomo, tem mais facilidade de ir, né? Mas no público, coitado, que o povo é funcionário para estar faltando no emprego para ir para consulta, não vai não. Vai não, né? Muito difícil, muito Vai não, difícil. vai não. Mas, gente, ó, olha a importância da mulher se respeitar e preservar o tempo, e respeitar o tempo, se preservando e se Sim. honrando, né? Eu acho que isso é autoconhecimento, né? Isso é Agora autoestima. sim, tem outra coisa. Não é que você não pode fazer sexo de jeito nenhum, você não pode ter penetração. Tá. Olha, Todas isso é as legal. outras, Fala. né? Né? Porque Uhum. o povo foca na penetração. Então é importante falar isso. Você pode fazer tantas outras coisas, Pode não é brincar de verdade? outras formas, né? Isso aí. É sim. Muito bom, porque era uma outra pergunta que tinha, mas eu não ia, nem ia fazer, que eu falei, tô te alugando aqui, já passamos de 1 hora de live. Mas era isso, assim, com relação. Não, é porque 7h30 eu vou entrar numa reunião, mas dá tempo. Não, então, era proibido mesmo. Tá tudo proibido, mas não são todos os orifícios que estão proibidos, né? Tipo, você tá dizendo assim, Não, você vai fazer o que se sentir confortável. Só não vai poder ter a penetração por conta da sutura, da cirurgia em si. sim, sim, sim. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Mas, ô Andresa, adorei esse papo com você, viu, hoje. Muito bom. A gente marca outros depois. Pode me chamar. Nossa, gente, vocês gostaram? Muito bom, que delícia de papo. Adoro esse sotaque do pessoal daí. Ai, eu acho uma delícia. Eu me sinto aí, viu? É? Pois quando puder, pode vir de verdade. Pois é, né? A gente não tá Conhecer. podendo viajar, então aí a gente se contenta aí com as amigas falando um sotaquinho, uma delicinha. Eu adoro falar com o pessoal daí, acho muito bom mesmo. Gratidão, minha querida, Muito por tudo que legal, você meu ensinou anjo. aqui pra gente, por tudo Obrigada que pelo você convite. transbordou aqui. Você é uma profissional maravilhosa. Que você, Muito obrigada. que você continue aí atendendo as mães, as famílias, fazendo todo esse trabalho lindo que você faz Você na também, é uma UBS. maravilha. Quando a gente faz com amor, né? Faz o que gosta, Com certeza. É tudo essencial. flui. É a diferença, né? Uhum. E, ô, Andresa, eu queria te falar para o pessoal também aqui, quem tiver interesse em comprar qualquer acessório, qualquer brinquedo, ou uma assessoria mesmo, É. chama a Andresa no direct, vai lá, Tem conversa com o ela. site que entrega em todo o Brasil, certo? Quiser as orientações, eu dou. Eu digo que é com assessoria sexual. Então, é É com assessoria inclusa, viu? personalizada. A consultoria está inclusa. Isso, tá incluso, eu sei, é personalizado o negócio. Então, assim, É sim. quem tiver interesse, chama ela no direct, conversa, troca uma ideia, e aí ela manda pro São os Brasil todo. melhores produtos da América Latina, a SOS. A É uma sós. empresa mineira. É mineira, é? É mineira. Olha só, não sabia. Que Uhum. delícia, que legal.
Mas chamem ela, então, quem tiver interesse, chama, conversa com ela, chama no direct, segue ela lá, que Estou à sempre tem coisa disposição, boa. viu? Tem promoção ainda esse mês ou não? Como é que tá? Como assim? Tem promoção? Você tá com alguma promoção agora esse mês? O que que Tá, você fez? tá. Eu fiz da promoção do mês de maio. Nas compras acima de R$ 100, ganha um gloss beijo elétrico. Ele tem Ó, jambu e dá uma vibraçãozinha. tem shampoo, entendi, entendi. Interessante esse, hein, gente? Olha lá, chama ela lá. É. Até eu me interessei, até eu vou te chamar aí depois. E tem o lubrificante também, que é com jambu. Tem o Love Shock, que é o mais potente, que dá Legal. essa vibraçãozinha que você pode usar, né? Para massagear o clitóris e tal. Mas, Eles chamam de vibrador líquido. vibrador líquido. Que legal. É uma sensação maravilhosa. É mesmo? Olha só. Que legal. Todo mundo tem que experimentar. Olha o jabá dela. Você faz É. post, né? Falando dos produtos, enfim, né? Já tem Sim, feito. sim. Pode dar uma olhadinha lá no meu perfil que tem, Tá ótimo, então. Gratidão, viu? querida. E quem Muito, muito. quiser, aí entra no direct, me pede orientação, eu passo o catálogo, tudo direitinho. Isso aí. E manda pro Brasil todo. Manda Só assim. chamar ela lá. Andresa, muito, muito obrigada, viu? Nossa, muito obrigada mesmo. Adorei conversar com você aqui hoje. Adorei a conversa também. Um Muito beijo bem obrigada. grande, viu, para você. Beijão, meu Gratidão. amigo. Gente, muito obrigada a quem ficou até o fim. Terça-feira que vem tem mais, tá bom? Beijo, boa noite. Tchau, 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 tchau. Andresa. Andresa.